Olá, crianças! Estamos aqui para mais um culto e a palavra de hoje tem a ver com chuva forte, raios, trovões e ventos. E aí, você já passou por uma tempestade? Ultimamente a gente está passando por um tempo de seca aqui em nossa região, tanto é que algumas casas estavam ficando sem água, porque realmente não tinha mais água, né? Fazia muito tempo que não chovia. E nesses últimos dias choveu bastante, teve chuva forte em alguns lugares. Você fica com medo quando tem uma chuva muito forte? Eu vou falar para vocês que eu já passei muito medo com chuvas fortes, sim. Era um dos meus maiores medos é quando começava aquela chuva com raio e trovões. Mas eu aprendi algo com essa palavra e por isso eu gosto muito dela, porque ela trouxe um conforto para o meu coração também. Vamos lá conhecer um pouquinho? E a palavra de hoje está lá no texto de Mateus, a partir ali do capítulo 14. Você também vai encontrar essa palavra no livro de Marcos e no livro de João. Depois de um dia inteiro de muito ensinamento e muito aprendizado ao lado de Jesus, Jesus manda os seus discípulos atravessarem ao mar. Aquele dia, Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos não pensaram 2 vezes e lá foram eles, pegaram o barquinho em direção ao outro lado. Enquanto os discípulos estavam lá no barquinho deles, Jesus foi para o monte orar. Jesus gostava muito de ir até lá para ele poder conversar com Deus. Isso mesmo, Jesus também conversava com Deus, ele tirava o seu tempo de oração. E você também pode conversar com Deus, também tirando um tempo para orar, assim como Jesus fazia. Nós temos que orar a Deus, pedir perdão ao nosso pecado, contar a Ele novidades, contar o que se passa no nosso coração, pedir auxílio naquilo que precisamos. Assim como Deus ouvia as orações de Jesus, Ele também escuta as nossas orações. Lá do monte, Jesus viu que os seus amigos passavam dificuldades. Uma tempestade se aproximou. Os ventos eram muito fortes. A onda subia e eram ondas muito grandes. Os discípulos eram pescadores experientes, mas naquele momento estava muito difícil. Eles remavam com toda a sua força, corriam o risco de morrer. Jesus, naquele momento, pensou em ajudar os seus amigos. Você sabia que do mesmo modo que Jesus ficou olhando os seus discípulos passarem por um aperto, passarem por um sufoco e decidiu ir ajudar, ele também fica nos olhando, querendo nos ajudar? E ele faz isso porque ele nos ama. E aí, como que você acha que Jesus foi ajudar os discípulos? O que você faria? Você ia andando, nadando, pegaria um outro barco, chamaria alguém? O que você faria? Vamos descobrir o que Jesus fez? E olha só, Jesus foi andando, isso mesmo, Jesus andou sobre as águas. Alguns programas de TV, algumas pessoas já tentaram mostrar que não é possível alguém andar sobre as águas. E é verdade, você já foi para a praia, para uma piscina? Você já tentou andar sobre a água? Não dá, né, gente? O que acontece? A gente afunda, né? Quando a gente está no mar e a gente vai andando, vai andando, vai andando, a gente está com o pé na areia e vai ficando cada vez mais alto o nível da água. Não é assim que acontece? É, desse jeitinho sim. Só que para Jesus, nada é impossível. E ele andou sobre as águas. Por cima das águas, ele foi andando lá da praia até chegar aos seus discípulos. Que coisa mais linda, não é mesmo? E eu digo que para Jesus nada é impossível, porque ele até é possível para ele morrer na cruz e perdoar os pecados. E foi isso que ele fez. Ele perdoou os nossos pecados, morrendo na cruz e ressuscitando. Para ele, nada é impossível. Mas para os discípulos, quando viram Jesus andando sobre a água, eles acharam que era um fantasma.
Para começar, que fantasma nem existe, né, gente? Mas eles sabiam que era impossível alguém, um homem, andar sobre as águas. Mas Jesus não é qualquer homem. Ele é o Filho de Deus, enviado à Terra para nos salvar. E eles gritavam aos outros: é um fantasma, é um fantasma. Até que eles ouviram uma voz suave. Era Jesus dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Mas Pedro parecia não acreditar que aquele era mesmo Jesus. Então ele disse: se é você mesmo, Senhor, mande que eu vá andando também sobre essas águas. E Jesus disse: venha. E aí, gente, o que você acha que aconteceu? Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas com o seu olhar fixo em Jesus. Sempre que você estiver com algum problema, olhe para Jesus. Ele vai te dar a solução. Ele está junto com você nos dias bons e felizes, como também naqueles dias que você está triste, chateado com alguém ou alguma coisa ruim aconteceu. Ele é a solução. Lá em Mateus 28:20 diz: eu estou com vocês todos os dias. Esse é Jesus. Enquanto Pedro estava lá sobre as águas, veio alguns ventos muito fortes e ele desviou o seu olhar de Jesus, ficando com medo daquele vento, e ele afundou naquele mar no meio da tempestade. Então ele gritava: Senhor, me salve! E Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro e levantou, tirando-o da água. Após Jesus tirar Pedro da água, os dois subiram ao barco. E aqueles homens adoraram Jesus, dizendo: realmente, você é o Filho de Deus. O que nós podemos aprender com essa história? Bom, primeira coisa que eu aprendo é colocar os meus medos em Deus. Assim como aqueles discípulos estavam com medo lá no barco, quando Jesus apareceu, ele acalmou a tempestade. Então é possível sim, Jesus tirar todo o medo do nosso coração. Então essa é a primeira coisa que eu quero ensiná-los, a orar pelos medos de vocês. O que você mais tem medo? Ore hoje por isso que você tem medo. Chame o papai e a mamãe, converse com eles também, pergunte o medo do papai e da mamãe, para que vocês possam também orar pelo medo um do outro. Que com Jesus juntos, esse medo vai desaparecer. Outra coisa que eu aprendo aqui é confiar em Jesus, olhar sempre para Jesus. Quando Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele viu que o vento estava muito forte, a água, as ondas estavam muito altas, ele tirou o seu olhar de Jesus. O que aconteceu? Ele afundou. Então, quando nós temos o nosso olho em Jesus, o nosso coração em Jesus, tudo é possível.